E aí galera, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje está bastante especial. Vamos falar sobre um assunto que foi bastante pedido lá no Instagram, aqui no YouTube também, que é sobre o mercado de TI aqui em Portugal. Por isso eu já estou aqui com o meu café, espero que você também já esteja preparado aí para acompanhar mais esse conteúdo. TI tem tudo a ver com café, né? Por isso que eu já estou aqui com o meu cafezinho. Como eu disse, esse foi um assunto que foi bastante solicitado, até porque eu trabalho com TI, já vai fazer agora 16 anos e aqui em Portugal desde 2020. Por isso tem bastante coisas interessantes para trazer aqui, algumas dicas e trazer também algumas peculiaridades do mercado de TI aqui em Portugal, qual que é a semelhança com o Brasil. Então eu vou dar um overview aqui e falar sobre como tem sido a minha experiência aqui em Portugal e quais são os pontos que eu acho que vale a pena aqui ressaltar e colocar à luz, principalmente sobre as diferenças entre o mercado de trabalho no Brasil e como é o mercado de trabalho aqui em Portugal. Se você ainda não nos conhece, né? Eu sou o Robert Lucena, esse aqui é o canal Lucenas no Mundo. Por aqui nós mostramos como é a nossa vida aqui em Portugal, as viagens que nós fazemos e algumas dicas também de restaurantes, alguns roteiros e muita coisa interessante e legal que a gente faz por aqui. Antes de mais nada, só pedir desculpa aqui pela minha voz estar hoje um pouco aqui prejudicada. Estou aqui com um resfriado, já tem aqui, na verdade tem 2 dias agora e por isso, portanto a voz está um pouco aqui alterada. Já peço desculpa desde já por isso. Bom, antes para começar então a falar sobre o mercado de trabalho de TI aqui em Portugal, primeiramente precisamos dar um passo para trás e entender como funciona o mercado de trabalho aqui em Portugal, ou seja, como funcionam os negócios aqui em Portugal. Portugal é um país muito menor do que o Brasil, disso você já deve saber. Portanto, precisamos entender aqui que Portugal trabalha de uma maneira diferente do Brasil. O Brasil é muito autossuficiente naquilo que diz o mercado de trabalho dentro, né? Então, ou seja, você mora em São Paulo, você vai trabalhar aí para outros estados, mora em Santa Catarina, enfim. Então o Brasil trabalha de uma maneira muito própria porque é um país de dimensões continentais, ou seja, o mercado de trabalho ali ele meio que é autossuficiente. Aqui em Portugal, como Portugal é um país muito menor, Portugal depende um pouco dos outros países. Daqui a pouco eu vou dizer por que isso é importante. Ou seja, Portugal faz muito negócio para fora, não só aqui internamente. Existem negócios internos aqui, eu também vou falar sobre isso. Mas precisamos entender aqui que Portugal ele se conecta muito com outros países. Eu já vou dizer por que isso é importante. Então precisamos ter isso em mente, ou seja, vou trabalhar em Portugal, mas muito provavelmente vou ter que ter conexões aqui com outros países e já vou dizer por que isso é importante. Então, tendo isso em mente, vamos lá. Primeira pergunta que se faz é, ok, como é que eu faço para ir trabalhar em Portugal, né? Quais são as maneiras de trabalhar em Portugal no mercado de TI? Obviamente vamos falar aqui mais do mercado de TI, algumas coisas aqui podem ser e podem funcionar também para pessoas que querem ir para outras áreas, mas aqui vai ser muito mais focado naquilo que é o mercado de TI. Queria dizer aqui que eu não vou encorajar ninguém a vir para Portugal, se Portugal é bom, se Portugal é ruim, o que acontece, as pessoas que vêm e acabam se frustrando, não vou falar sobre isso. Tem um outro vídeo aqui, a gente vai deixar aqui no card, que é bastante interessante, que eu já falei sobre isso, porque que alguns brasileiros vêm para Portugal e acabam voltando para o Brasil, questão de expectativas e frustrações, já falei sobre isso. Não vou falar sobre isso aqui, a ideia desse vídeo não é convencer ninguém a vir trabalhar aqui, não vou dizer se Portugal é o melhor mercado de trabalho, não vou falar nada sobre isso, vou falar as características, ou seja, características, algumas semelhanças também com o mercado de trabalho do Brasil, mas não vou dizer, não vou tentar convencer ninguém aqui a vir para Portugal, ok? Então, primeiramente quero vir trabalhar em Portugal. Como é que funciona o mercado de trabalho em Portugal? Ou seja, é como eu estava dizendo, né? Tem muitas pessoas que até colocam de um termo que pode ser até pejorativo, mas ele tem aqui uma razão e é fácil de perceber, que é Portugal é a Índia da Europa. O que isso quer dizer? Né? Ou seja, tem aí qualquer termo que você for procurar, ou tecnologia que você procura hoje na internet, você vai encontrar um indiano falando, porque eles são muito bons em tecnologia. Eu sei que isso até é um assunto aqui interessante também, tem pessoas que não concordam com isso. Se você não concorda que os indianos são muito bons em tecnologia, comenta aqui embaixo. Eu, pelo menos, já fui salvo várias vezes. Você também já foi salvo alguma vez com algum tema que você não conseguia ver na internet. E aqui, pessoas que estão assistindo esse vídeo em 2028, 2030, né? Algum tempo atrás não existia ChatGPT, né? A informação não estava tão centralizada, não era tão fácil de encontrar. E eu já fui salvo aqui por alguns indianos muitas vezes. Mas brincadeiras à parte. Então, por que dizem que, né, Portugal é a Índia da Europa? É porque Portugal tem uma economia mais fraca em relação a outras potências aqui da Europa, né? Alemanha, Luxemburgo, Holanda, próprio UK. Ou seja, mas Portugal tem uma qualidade muito grande aqui de profissionais na área de TI. E por essa economia ser mais baixa, acaba ficando interessante para outros países que querem trazer projetos para cá, trabalharem com Portugal, né? Então, como a Índia é muito buscada pelo mundo inteiro, muita gente vai lá buscar profissionais de TI, porque, como eu disse, né, na minha opinião, eles são muito bons, né? Tem muitos profissionais interessantes, até com tecnologias que são mais difíceis de encontrar. Aqui em Portugal acabou virando esse pool também de recursos, então muitos países vêm buscar recursos aqui. Por isso esse termo, né, que fora as brincadeiras, ou pessoas que levam aí a mal de maneira pejorativa, essa é a característica que faz, que leva aqui a esse termo. Então Portugal será a Índia da Europa. Mas eu já vou dizer o porquê que isso também é importante. Então, se você quer vir trabalhar aqui, tá, já entendeu todo esse mercado aqui, como é que funciona o mercado de trabalho em Portugal, né, e principalmente o mercado de TI, e como
Portugal se conecta então com outros países, né? Essa necessidade de se conectar com os outros países. Precisamos entender então quais são as maneiras de vir trabalhar aqui. Ou seja, existem alguns vistos, né? O mais famoso deles é o Tech Visa. Na verdade, é uma certificação de algumas empresas para trazer profissionais de TI aqui para Portugal. E profissionais esses que são profissionais altamente qualificados. Ou seja, na minha autorização de residência está lá escrito alguma coisa, posso deixar aqui uma imagem, que é profissional altamente capacitado ou altamente qualificado, não me lembro agora o termo exatamente, vou deixar aqui na tela para vocês. E existe então esse visto, as empresas podem ter, é um número limitado de recursos que as empresas podem trazer durante algum período, mas através desse visto então você pode vir trabalhar de maneira legal aqui em Portugal. Então essa é a maneira mais trivial, a maneira legal, a maneira mais correta de vir trabalhar aqui no mercado de tecnologia. Então é buscar esse visto, existem várias empresas que facilitam esse processo, mas é buscar esse visto, buscar a empresa que esteja procurando uma vaga que faça fit aqui, né, que faça match com o teu perfil e vir trabalhar aqui em Portugal através disso. Robert, você não vai falar sobre a manifestação de interesse, sobre as pessoas que entram como turista? Podemos falar sim, obviamente que sempre é aconselhado que venha de maneira legal, mas não tem por que também fingir que não existe esse outro processo, até porque o processo inteiro de Portugal para receber esses profissionais, ele aceita e de certa forma é desenhado para aceitar, então não tem por que não falarmos aqui. Ou seja, existe um processo que uma pessoa vem para Portugal, ela vem como turista e veio visitar um amigo ou veio visitar o próprio país e de repente ela percebe que ela quer trabalhar no país, ou seja, eu quero trabalhar aqui, por acaso posso ser TI e quero trabalhar com TI. Existe um termo, um documento chamado manifestação de interesse, que é onde você vai escrever que você gostou do país e você quer morar no país. Então, esse processo pode ser demorado, já foi menos demorado no passado, já foi mais demorado, aí depois da época de pandemia mudou um pouco, o órgão também que regula isso alterou-se, né? Não é mais o CEF. Então, a manifestação de interesse é esse documento onde você vai dizer para Portugal que você quer residir aqui, que você quer morar aqui, que você gostou do país e quer ficar aqui. Só que esse documento ainda não é o seu visto, e ainda tampouco é a sua autorização de residência. Então, ele é um documento que você diz. E como eu disse que o processo é um pouco desenhado para aceitar isso, é porque a partir do momento que você tem a manifestação de interesse, se você for parado por um policial, por qualquer agente, se você tiver a manifestação de interesse devidamente assinada e devidamente protocolada, quer dizer que você está aguardando por Portugal. E esse agente não pode te mandar embora, porque você não está ainda com visto, mas está a aguardar por Portugal. Então você não tem culpa se o processo em Portugal, ou os processos no CEF ou no novo órgão, demora para sair. Você tem um documento, você está a aguardar para que você seja chamado no CEF para prestar lá suas contas e ver se você vai ser apto a receber a autorização de residência. Mas o ponto interessante aqui quando você for chamado para falar sobre esse documento, ou para dizer se você está em Portugal, por que você quer ficar, e se você vai ser apto a ganhar uma autorização de residência ou não, você precisa estar trabalhando. Ou seja, é aqui que eu falo que o processo é um pouco complexo, aqui para dizer, ok, eu não podia estar aqui, é ilegal, mas quando você for se apresentar, você precisa estar trabalhando. Então, também não conseguimos dizer aqui ao todo que é ilegal a pessoa estar trabalhando com essa manifestação de interesse, porque você vai precisar dizer como que você, quais são as suas formas de subsistência aqui, como você está se sustentando aqui e a possível família que você esteja. Portanto, pode trabalhar com a manifestação de interesse partindo desse pressuposto. Se você passou dos 6 meses, que é o período que se você tiver entrado como turista, você vai ter que pagar lá uma multa, mas você pagou essa multa, mas você precisa estar trabalhando, vai mostrar que você estava trabalhando e parte então do pressuposto que você poderia e que não estaria de todo ilegal porque eles aceitam isso. A partir desse momento, então você vai pegar a sua autorização de residência e passa a valer então a sua autorização de residência hoje, no formato que está hoje em 2024, pega uma para 2 anos e depois de 2 anos renova mais uma para 3 anos. Então, partindo desse processo, você também consegue a sua autorização de residência. Essa autorização de residência também pode ser para profissionais altamente qualificados, ou seja, você vai apresentar o seu diploma de faculdade ou vai comprovar a sua experiência. Caso você tenha muitos anos de experiência, você também pode comprovar e também está eleito aqui para receber esse visto de altamente qualificado. Essas então são as duas maneiras de vir trabalhar aqui. Como eu disse, a mais correta e a mais trivial, a qual você deveria seguir, é pedir o seu visto e já chegar aqui com o visto certo. Essa é a maneira correta. Mas existe essa outra maneira de chegar, e não tem por que aqui mentirmos ou fingirmos que não existe, que as pessoas fazem e que de alguma forma também é aceita aqui por Portugal. Ok, então você quer vir trabalhar aqui, vai começar a olhar as vagas, vai ver as empresas que estão, que tem aqui vagas que fazem match ou fazem fit aqui com o seu perfil. Atenção que você vai ouvir a Gabi em algum momento conversando aqui, ela está aqui ao lado, está aqui na sala, né, filha? Ou seja, depois que você encontrou essa empresa, você vai, obviamente, começar um processo seletivo. Aqui vale a pena também colocar a luz que o processo seletivo aqui, ele pode ser e provavelmente vai ser diferente dos processos que você tenha participado aí no Brasil. Se você já está procurando vagas fora do Brasil, overall, talvez você já tenha percebido aqui alguma diferença. Aqui em Portugal também existe um processo
minimamente diferente do Brasil. Começa pelo tempo, ou seja, o processo seletivo como um todo no Brasil, pelo menos nesses 15 anos de experiência, são processos seletivos mais rápidos, independente do tamanho da empresa, é muito imediatista, vamos dizer assim. Então, precisa de uma vaga, dificilmente, né, no sentido geral, assim, também falando mais da minha experiência ali em São Paulo, Curitiba, a coisa é mais rápida. Então, faz um processo seletivo, uma semana, duas, depois de um mês no máximo, você já tem uma resposta. Eu, quando fui vir aqui para Portugal, eu comecei a minha conversa em maio e fui aprovado em dezembro. Né? Até teve aqui um impasse, porque eu fui aprovado em dezembro. Me pediram para começar em janeiro, só que eu ia ter uma viagem, onde eu pedi a Rê em casamento lá na Itália, e essa viagem ia ser na segunda quinzena de janeiro. Então eu disse para eles, olha, não faz sentido, porque eu já tenho uma viagem para a Europa em janeiro, e eles queriam que eu começasse dia 1º de janeiro, ia ter que comprar uma passagem de última hora, e passagem de última hora já sabemos que é caríssimo. Disse, não, já tem essa passagem para a Europa, então adiem isso aí um mês, eu começo depois que eu voltar da viagem da Itália, já aproveitou na Europa, pago 40 euros no voo, 30 euros no Ryanair, e daí mudo para Portugal. E acabaram por aceitar, então eu vim dessa maneira. Mas o processo seletivo então demorou muito, ou seja, ele começou em maio e foi até dezembro. Existem processos que não são tão demorados, mas dificilmente são processos seletivos de um mês. Os processos seletivos costumam ser aqui um pouquinho mais demorados. E outra coisa que precisamos entender aqui é o que é pedido para quem vai para uma entrevista, né? Como se preparar para uma entrevista seria aqui o tema. Aqui precisamos dar um passo atrás também e perceber como funciona essa questão aqui em Portugal, ou seja, como que os profissionais de TI são formados aqui em Portugal e por que isso importa para quem quer fazer uma entrevista e para quem quer vir trabalhar aqui. O profissional aqui em Portugal, né, os estudantes de tecnologia aqui em Portugal, eles normalmente vêm para o mercado de trabalho só após a faculdade. Aliás, alguns só após o mestrado, porque até tem algumas empresas que no passado pediam, hoje em dia não pedem, não fazem mais tanta questão, mas que só aceitavam profissionais com mestrado. Então eles vão estudar, vão fazer a faculdade, né, vão tirar a licenciatura, depois vão tirar o mestrado e depois é que eles vão para o mercado de trabalho. Nesse meio tempo, algum estágio de verão, alguma coisa um pouco mais leve, relacionada ainda com a parte mais acadêmica, e só depois é que eles vão para o mercado de trabalho. Isso aqui tem a ver aqui com a entrevista, mas também tem a ver com o mercado de trabalho, né, com os profissionais de TI aqui de Portugal, que é eles são muito mais analíticos, ou seja, eles estão muito mais preparados a nível de teoria, a nível de conhecimento, do que os profissionais que eu me lembro de conviver, e sendo um também do Brasil, onde focamos aqui, não é que não, né, o profissional do Brasil não conheça de conceitos, né, ou da parte mais acadêmica, mas é que sempre mais focado na tecnologia, porque também tem aquela coisa de começar a trabalhar mais cedo. Então, o profissional de tecnologia no Brasil, que entra com 17 anos na faculdade, com 18, 19 já tem 3 anos de experiência, porque ele normalmente estuda de noite e trabalha de dia, né? Então já tem essa experiência de trabalho de verdade. Tá lá batendo código, tá fazendo documentação, tá, né, data, o que quer que seja de TI, mas ele já tá trabalhando. E aqui não. Aqui normalmente vai passar esses 4 anos, mais 1 ou 2 anos do mestrado para depois ir para lá. Isso quer dizer o quê? Que na entrevista isso vai impactar de alguma maneira. No trabalho também, podemos falar disso daqui a pouco, mas aqui na parte da entrevista isso vai impactar. Quer dizer o quê? Quer dizer que o que é suposto, né, o que é esperado de um profissional ali é que ele tenha bastante conhecimento de teoria. Vão exigir, muito provavelmente, um teste prático, você vai ter que também fazer essa parte mais prática, mas vai esperar que você tenha aqui esse conhecimento, nessa parte teórica, bastante na ponta da língua. Saiba falar sobre o processo TI overall, ou seja, uma pessoa que vai programar, precisa saber como é um runtime, em que tecnologia que aquilo corre, se é alto nível, se é baixo nível, o que está por trás daquela cena toda. Até porque aqui as pessoas são conhecidas como engenheiro de software, né? No Brasil a gente está acostumado a ouvir o termo desenvolvedor, que até eles não usam aqui, né? Não traduzem o developer, se chamam de programadores, mas overall, quando forem ver as vagas de emprego, vai estar escrito como engenheiro de software, ou seja, é esperado, suposto que essa pessoa seja um engenheiro, que ela perceba daquela coisa toda. Então isso faz muita diferença na hora da entrevista, porque vão esperar essa parte mais teórica, esse conhecimento. Esse aqui é um ponto bastante importante para ter em atenção na hora de fazer as entrevistas aqui. O currículo também é ligeiramente diferente, vou deixar aqui um link ou 2 links aqui com exemplos de currículos que sejam mais voltados aqui para, não só para o mercado de Portugal, mas para o mercado europeu. Eles contam mais histórias, é mais um storytelling do que propriamente dito um CV com alguns bullet points com a sua experiência, então é ligeiramente essa diferença, e muitos deles até enviam com fotos, é comum ver currículos com fotos por aqui. Vou deixar aqui 2 exemplos para terem isso em consideração também, mas então saibam que as entrevistas de emprego vão ser ligeiramente diferentes. Tem aqui um ponto que é muito, muito importante, e por que eu disse ali que Portugal é conectado com outros países da Europa e precisamos levar isso em consideração, que é a questão do inglês. Até eu, quando fui vir para cá, né, eu já tinha aberto a minha empresa no Brasil,
eu tinha lá os meus produtos e falei, vou tentar expandir para Portugal, vou morar lá e vou tentar expandir para lá. E um amigo meu disse assim, olha, já traduz tudo para inglês. Eu, como assim? Portugal fala português, né? Ou tô enganado? E ele disse, não, tudo que você for fazer aqui, até muita coisa que é daqui de Portugal mesmo, tá em inglês. Seja para atender turistas ou porque se a empresa quiser crescer e quiser expandir, vai precisar de outras, né, de outros mercados, como eu disse. Portugal é um mercado limitado, então se a empresa ela quiser crescer, se ela quiser ficar realmente grande, ela vai precisar expandir e ir para os outros países. E por isso que é importante, então, a questão do inglês. É fundamental, não tem como se virar por aqui sem inglês, seja para, né, se você for sair e for ali ao centro de Cascais, centro de Lisboa, vão ter pessoas falando inglês com você a todo tempo, pedindo informações, coisas desse tipo. E no mercado de trabalho é essencial, é fundamental. Aqui entra um ponto bastante interessante, que é, vão exigir o inglês de você, às vezes até para vagas onde você não for falar inglês, é suposto que você fale inglês, porque as pessoas aqui falam inglês, principalmente as mais novas, né? E as mais novas que eu quero dizer, já de um bom tempo para cá, já falam inglês e normalmente ainda um terceiro idioma intermediário, francês, um alemão, arranham ali até um espanhol, alguma coisa nesse sentido. Então, o inglês é primordial, se você quer vir para cá, inglês tem que estar na ponta da língua, comece a se preparar, maioria, 98% das entrevistas que forem fazer, vão te fazer a parte da entrevista em inglês. Então isso é bastante importante. Então o inglês precisa estar mesmo na ponta da língua para você estar apto aqui, preparado para trabalhar em outros mercados. Tem a questão também do salário, ou seja, muitas pessoas dizem, mas Portugal paga pouco, o salário em Portugal é baixo. Isso não é de todo mentira, mas precisa ser levado aqui um contexto geral para uma análise mais assertiva. Quer dizer, muitas pessoas quando dizem isso estão comparando o salário de Portugal com outros países, o que não é muito correto se você for pensar que você vem morar aqui em Portugal. Ou seja, é claro que Portugal paga menos do que no Luxemburgo, Portugal paga menos que a Alemanha, ou paga menos que a França. É óbvio que sim, também não é uma Bulgária, né? Mas não está lá nos países maiores aqui, com as economias maiores. Então, ou seja, se você for comparar lá, sempre vai perder. Por que o inglês aqui, por que eu fiz essa ponte? Porque com o inglês você pode quebrar essa barreira com uma coisa que nós chamamos aqui de nearshore. O que é o nearshore? É você morar em Portugal, mas trabalhar para outras empresas. Lembra quando eu falei daquela brincadeira de Portugal ser a Índia da Europa? Essa é a parte onde tudo se conecta. Ou seja, as outras empresas, né, os outros países vêm buscar recursos aqui em Portugal, muitas vezes que moram aqui, que residem aqui em Portugal mesmo. De maneira aí que eu não sei exatamente explicar, mas tudo dentro da lei, elas abrem aqui outras empresas para fazer só a parte financeira, ou às vezes até mesmo uma filial, e usam dos recursos aqui em Portugal, né? Utilizam dos recursos aqui em Portugal. Ou seja, dessa maneira você consegue receber um salário de fora, um salário da Holanda, né? Dos Países Baixos, da Alemanha, do Reino Unido, da França, morando aqui em Portugal. Mas para isso, obviamente, você precisa do inglês. Às vezes pedem sim um francês, um alemão, alguma coisa mais específica, mas normalmente só o inglês já é o suficiente. Você então vai conseguir ganhar um alto salário para o padrão aqui de Portugal. Atenção que o salário de TI já é um salário alto, né? Respondendo essa pergunta também que fazem, comparado com os salários aqui de Portugal, né? O salário de TI recebe-se bem. Não vou dizer, venham, custo de vida, tem outro vídeo aqui para isso, né? Não leva essa informação para saber se você vem ou não para Portugal, mas sim é um salário muito mais alto que a média aqui de Portugal. Mas então com o inglês você consegue mitigar esse problema, né? Se for um problema para você, consegue trabalhar para outras vagas de outros países estando aqui em Portugal. Agora vamos falar um pouco sobre as tecnologias, né? Ou seja, quais são as tecnologias que nós vemos aqui, é a mesma coisa do Brasil, preciso me preparar, e tem sim aqui algumas diferenças, principalmente porque você vai ouvir falar sobre tecnologias que talvez você nunca tenha ouvido no Brasil. Tecnologias essas como OutSystem, SaaS, são muito faladas por aqui, principalmente o OutSystem, né? Porque nasceu aqui em Portugal. É uma tecnologia, vou chamar aqui uma tecnologia de low code, obviamente não vou me aprofundar aqui, mas são coisas que você ouve falar muito mais aqui do que eu ouvia se falar no Brasil. O SAP também é bastante forte aqui, a Microsoft também muito forte, tem aqui uma filial aqui em Portugal, no Parque das Nações. Java, React, Angular são bastante utilizados por aqui. O Python está muito em alta, né? Eu faço aqui um trabalho junto com uma das universidades aqui de Portugal, estou todos os anos lá com eles. E a malta mais jovem, né, como nós dizemos aqui, eles usam todos Python, adoram Python, usam Python para tudo. Então é uma linguagem que está bastante em alta aqui. Mas no mercado de trabalho, a coisa não vai fugir muito front-end, React, Vue, Angular. No back-end, .NET, Java, então são linguagens essas consolidadas que tem aí no Brasil, também estão consolidadas aqui. Existem muitas oportunidades aqui, falando mais até de negócio do que da parte técnica. Existem ainda empresas que estão, e também é comum ouvir isso quando algum brasileiro chega aqui que está bastante familiarizado com o mercado de tecnologia no Brasil. Portugal está 10 anos para trás do Brasil em questão de tecnologia.
Isso é verdade onde? Algumas empresas aqui estão bastante, e não só do setor público, porque no setor público as empresas do Brasil, muitas também estão bastante atrasadas, mas existem empresas grandes aqui que ainda têm tecnologias bastante ultrapassadas, ainda estão trabalhando com arquiteturas realmente que nós usávamos no Brasil há algum tempo atrás. Isso é o quê? Isso é uma grande oportunidade para participar desse processo de inovação. Isso já não é tão verdade agora, né? Desde que eu cheguei aqui já vejo uma evolução não só nas empresas que eu trabalho, mas ao redor. Então as empresas estão realmente se adaptando aí, Microsoft está investindo muito, Google, todas essas empresas estão investindo pesado para Portugal, né, fazer esse boom aí tecnológico, junto também aqui um pouco conectado com a União Europeia e com outros países que também estão nesse processo de evolução. Então essas são as tecnologias mais utilizadas. Se entrarmos no LinkedIn aqui e fizermos uma pesquisa no LinkedIn sobre as vagas, podemos olhar aqui, vamos ver aqui quais são as vagas para engenheiro de software, que é o que estávamos a falar aqui nesse momento. Ou seja, se olharmos aqui, Senior Backend Developer, .NET, SAP, se olharmos aqui, C Sharp, Lead Developer, vamos ver o que mais temos aqui de tecnologia, Data Platform, não fala aqui exatamente qual é, .NET, SAP, aqui .NET Backend, aqui Java, aqui Full Stack, né, que é aquele profissional que trabalha aqui com as duas tecnologias, C Sharp. Se olharmos aqui mais um pouco, ver se tem alguma outra coisa diferente. O Python, conforme falamos, .NET e .NET. Pois, vemos aqui, né, que o .NET, eu trabalho com essa tecnologia, né, trabalhei muito tempo, hoje já não programo mais, já estou atuando como manager, mas vemos aqui que o .NET C Sharp está bastante forte, ou seja, .NET, Python, Java são tecnologias que devem estar em conta. Na parte front-end também o React e o Angular são bastante aceitos por aqui. Então vemos aqui que essas são as vagas que estão mais em alta. Obviamente que existem aqui, né, diversas outras, e sabemos que o mundo da TI é muito mais complexo do que só back-end, front-end, cibersegurança, data e outras tecnologias de AI, de GenAI que estão a crescer. Mas essas são as tecnologias aqui que comumente vê-se nessas vagas e tem realmente bastante vagas nesse sentido. Claro que, e aqui vale um alerta gigantesco. Antes de falar desse alerta, se você está gostando desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, comenta aqui se você tem essa experiência aí no Brasil e quer trazê-la para cá, o que você acha, como é que você está se preparando para vir aqui para Portugal. Se você está aqui em Portugal e discorda de qualquer coisa que eu tenha dito aqui ou que eu venha dizer, comenta aqui também. O importante é trocarmos essas experiências, né? Colocarmos aqui esse ponto de vista para garantir que estamos todos na mesma página. Então comenta aqui se você discorda ou se você tem alguma informação adicional sobre algo que eu disse e coloca isso aqui também. Então o alerta é, tome cuidado, ou seja, se você tem uma tecnologia que já trabalha com ela, se sente confortável nela, veja se aqui em Portugal, se essa tecnologia ela tem a mesma aceitação que tem no Brasil. Existem algumas tecnologias que são muito específicas, né, que são específicas de negócio, específicas de algumas áreas também. Então toma cuidado para ver se essas tecnologias fazem sentido aqui, né, se Portugal está utilizando dessas tecnologias, se tem essa aceitação do mercado aqui, senão você tem aí uma carreira solidificada numa tecnologia específica. E aí vai vir para Portugal e aqui não se trabalha com essa tecnologia, tem que levar essa atenção, assim, porque talvez tenha que mudar de área. E aqui mudar de área a gente pode passar aqui para uma outra parte também, que eu ouço muito por aqui, que é, Robert, quero começar a trabalhar no mercado de TI, né? Inclusive foi no cabeleireiro semana passada e da outra vez que fui, eu vou sempre no mesmo salão ali no Eiras Park, conversei com um dos cabeleireiros, desta vez com o outro e os dois disseram a mesma coisa. Eu queria começar a trabalhar no mercado de TI, como é que eu faço? O que eu preciso para me preparar? E aqui a gente precisa entender uma coisa que é importante, aquilo que eu disse agora há pouco sobre como os profissionais de TI que se preparam aqui para entrar no mercado de trabalho, aqui é bastante importante. Porque nós sabemos que na nossa área, é uma área mais técnica, muitas vezes estão esperando só que nós, né, na nossa capacidade de programação, e não aquele todo de teorias e como eu estava dizendo. Mas aqui em Portugal essa parte é importante. E é muito difícil arrumar aqui um emprego, um estágio ou um emprego de júnior se você não estiver saindo da faculdade. Não importa muito aqui se você sabe, se você trabalha ou não trabalha, se tem alguma experiência ou não. Ou seja, se tem alguma experiência, muito provavelmente você vai concorrer às vagas que nós chamamos, que aqui em Portugal não se ouve, que são as vagas de pleno, mas aqui para sênior, né? Ou para sênior. As vagas mais júnior vão ficar para quem está saindo das faculdades, né? Quem acabou de se formar, acabou de ou terminar a licenciatura ou terminar o mestrado e vão iniciar no mercado de trabalho. Então, se você quer mudar de área, fica aqui um ponto meio delicado aqui, né? Meio sensível de entender, que é, se eu vou trocar de área, eu provavelmente não tenho experiência na área de TI, na área de programação. E é muito difícil começar a procurar vagas e encontrar vagas que aceitem, né? Eu quero aprender, quero começar.
Porque vamos dizer, quer aprender, quer começar, então cadê sua faculdade, né? Qual foi a faculdade que você tirou, qual foi a licenciatura, qual foi o mestrado, qual que é a experiência, o que você defendeu na tese. E você, obviamente, não tem, porque não tem essa faculdade, ou é de outra formação, ou até trabalha com uma coisa que não exige e que não necessita faculdade. Então aqui o ponto, a indicação que eu posso dar é: ganhe essa experiência se você não quer fazer faculdade. Não estou aqui desencorajando ninguém a estudar ou dizer que não precisa de faculdade, de mestrado para trabalhar aqui em Portugal, mas se você tem essa particularidade, né, quer trocar de área, uma coisa que você pode fazer é trabalhar para o Brasil, por exemplo, né, onde o mercado de trabalho é mais receptivo para pessoas que saibam programar, não só que tenham estudado TI ou que tenham feito alguma faculdade dessa área. Ganhe essa experiência. Se você já está aqui em Portugal, vai ter que trabalhar para lá e se virar aí com a conversão, né, com a diferença das moedas. Não vou entrar por aí, mas você ganha essa experiência trabalhando em empresas do Brasil e quando já estiver confortável para concorrer para outras vagas aqui que dependam só da experiência, que já não estejam mais tão preocupadas onde você estudou, que faculdade que você fez ou se você fez a faculdade, e aí então começa a concorrer para essas vagas e aplica para essas vagas. Obviamente que as empresas maiores são mais difíceis, elas são mais restritas, porque elas dão muito valor para essa questão da universidade, da faculdade, do curso que você tirou, onde você tirou, mestrado, até mesmo doutoramento, né? Tem muitas pessoas que fazem, no Brasil nós chamamos de doutorado, aqui doutoramento. Mas as consultorias, né? A consultoria está trabalhando, ela está fazendo recurso, está fazendo time material. Então, basicamente, se você conseguir, né, dar a resposta à necessidade que a consultoria tem, ou a consultora, como dizemos aqui também, muito provavelmente você vai conseguir ser contratado e preencher aí essas vagas de alguém que já tenha experiência. Então, você já parte ali do meio para frente, e essa parte de júnior, então, fica para quem realmente está saindo das faculdades. Claro que o que eu estou dizendo aqui não é regra para todo, existem as exceções, né? Existem aí empresas que aceitam, mas o que eu estou falando aqui é um overview geral, um panorama geral de como que as empresas normalmente se comportam para esse tipo de cenário. Se você tem alguma dúvida sobre como trabalhar aqui, né? Ou seja, qual a modalidade de contratação aqui, tem a ver também um pouco com o salário, ou seja, recibos verdes, o nosso CLT no Brasil aqui é contrato. Tem um outro vídeo aqui que eu já expliquei sobre recibos verdes. É um vídeo até que já está agora um pouco desatualizado nos números, mas o modelo de contratação continua o mesmo. Ou seja, basicamente você tem 3 opções para trabalhar. Uma opção que é você trabalhar como contrato, né? Que é o nosso CLT. Existe contrato com termo e contrato sem termos. Contrato sem termos é aquele CLT quase que concursado, onde você vai trabalhar para a empresa durante um tempo indeterminado e por isso é o sem termo. Existe contrato com termo, que, né, vai ser 6 meses ou 1 ano. Isso faz muita diferença para quem vai financiar carro ou financiar casa, porque, né, as empresas, e aí é uma regra mais até a União Europeia do que só Portugal, vão dar mais atenção, a sua chance aumenta quando você tem um contrato sem termo. Até mesmo para alugar casas, né, para arrendar casas ou apartamentos, também vão dar mais preferência para quem tem esse tipo de contrato. Existe a outra modalidade, que é a de recibos verdes, ou seja, você vai, enquanto pessoa física, ok, não é exatamente um PJ, você não abre, né, um NIF empresarial, né, que seria o nosso PJ, você vai ter a opção, que seria mais parecido com o MEI, de conseguir emitir faturas. Então você trabalha com uma empresa, uma consultoria, emite a sua fatura, paga o imposto sobre aquela fatura, não vou entrar aqui de novo nos detalhes, tem aqui outro vídeo, o link vai estar aqui embaixo, paga os impostos e você consegue trabalhar dessa maneira. Inclusive para você, como você, quando se chegar pela manifestação de interesse, não vai poder trabalhar ainda por contrato, porque não tem autorização de residência, você pode e deve trabalhar como recibos verdes, né, porque é a forma de você trabalhar e contribuir já para o país, né, estar aqui contribuindo, pagando os impostos, e quando você for então dar a entrada da sua manifestação de interesse para pegar a autorização de residência, apresenta lá. Essa é a segunda modalidade de contratação, que é bastante comum, e assim como no Brasil, existe aqui uma diferença. Por não ter tantos encargos sobre essa modalidade, acaba que por recibos verdes você consegue receber mais. Às vezes muito mais, às vezes um pouco mais, mas normalmente mais do que o contrato aqui, que é o CLT. Vai lembrar que aqui não tem carteira de trabalho, né? Então o contrato é realmente um contrato, onde vai estar lá escrito todas as normas, normativas da empresa e tudo que tem a ver com o seu salário, com os seus benefícios. A terceira forma de contratação é também recibos verdes, mas aí é como empresa. Aí você de fato abre um NIF empresarial, né? Abre mesmo uma empresa com nome, razão social, nome fantasia, tudo aquilo. E você trabalha então direto, né, no B2B aqui, é uma empresa trabalhando para uma empresa, e você consegue então também aumentar ainda mais a sua liquidez, porque tem aqui formas, né, mecanismos que as empresas têm para conseguir pagar mais para os seus funcionários. É como você é uma empresa e depois você vai fazer a retirada do dinheiro para você enquanto funcionário dessa empresa. Então existem aqui alguns mecanismos para aumentar a sua liquidez.
É um assunto um pouco controverso nesse momento aqui em 2024. O governo está aqui com alguma movimentação para ficar mais próximos dessas empresas, tanto das empresas que contratam quanto de quem está abrindo empresas para aproveitar, né, desses mecanismos que são legais, ou seja, ajudas de custo por aí fora. Algumas empresas até nesse ano não estão mais aceitando, né, pagar por ajuda de custo, então colocaram mais dinheiro no salário normal e reduziram a ajuda de custo. Então, em 2024 aqui esse assunto é um pouco peculiar porque é um assunto que está em discussão, né? É uma coisa que está em progresso e que não sabemos exatamente ainda se as empresas realmente vão fechar com isso ou não vão fechar com isso. Aqui tem uma parte importante também, né? Um aviso bastante importante que o mercado de trabalho hoje é um mercado não está no melhor ano. E aqui é por isso que eu digo, não estou a fazer esse vídeo para te convencer a vir para cá ou dizer que Portugal é o melhor do mundo, nada disso. Não é essa a minha intenção de todo, é mais aqui compartilhar a experiência. E hoje, em 2024, o mercado de trabalho tem vagas, né? Como vimos aqui, existem muito mais vagas do que essa que nós acabamos de ver, mas o mercado em si está nesse momento a viver aqui alguma crise, alguma dificuldade em números. É claro que, e eu não estou falando aqui sozinho de Portugal, estou aqui dando foco em Portugal, mas é uma crise Austrália, Estados Unidos, UK, né? Bancos conhecidos, muito conhecidos como Credit Suisse, tiveram problemas, ou seja, é um panorama geral da economia que está afetando alguns países e Portugal não é diferente disso. Mas não é uma crise só de Portugal, como aconteceu no passado, é algo overall, ou seja, as contratações elas estão a existir, mas promoções ou coisas nesse sentido em algumas empresas estão congeladas, as empresas estão aqui olhando com alguma cautela, mas essa é uma realidade agora, nesse momento que o vídeo está sendo gravado aqui em maio de 2024, só para dar aqui alguma clareza que eu não estou aqui, venha para cá, e alguém vai ver quando esse vídeo foi lançado, vai dizer, mas que maluco, né? No momento em que as coisas não estão assim tão bem. Então, é isso. Também não acho que precisa se assustar ou que não venha de todo, porque, meu Deus, aquilo tá uma loucura. Não é bem por aí. Mas existe sim aqui, nesse momento, uma complicação aqui na economia global e que sim, está a afetar aqui Portugal. Também não tem por que não sermos sinceros em relação a isso. Então, esses são os pontos importantes se você quer mudar aqui para Portugal, né? Recapitulando aqui, então, tudo que dissemos. Ou seja, tem que procurar o visto, qual que é a maneira com a qual você vai vir aqui para Portugal, se você vai vir com o Tech Visa, se de repente você vai optar por essa opção aqui optar pela opção da manifestação de interesse, como está o mercado de trabalho hoje aqui em Portugal, a diferença nas entrevistas, como que eu preciso me preparar para uma entrevista, os testes técnicos, ou seja, qual que é a diferença aí de como fazemos isso no Brasil para como se faz aqui em Portugal. Eu tenho essa experiência como manager aqui, sei exatamente os dois lados da moeda, como a coisa funciona, né? Como entrevistado e como entrevistador. Também sobre a questão salarial, ou seja, essas pequenas diferenças que existem. Portugal, o salário menor, porque a economia é menor, mas que existe a possibilidade de morar em Portugal recebendo para fora. Essa questão de mudar de área, então tudo isso espero que tenha ficado bastante claro, que ajude também na sua decisão, se você quer vir trabalhar aqui em Portugal com TI. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, comenta aqui também e vamos aprendendo em conjunto. Se eu disse aqui alguma coisa que você não concorda, ou se você tem uma informação diferente, comenta aqui. Eu não me importo de todo, né? O importante é colaborar e que a gente consiga crescer junto e dizer que sim, o mercado de TI aqui em Portugal é um mercado atrativo. Existem muitas oportunidades aqui e se você sonha em morar na Europa, Portugal é um excelente país. Se você não quer viver aqui para sempre, pelo menos como dizem muitos, Portugal é um excelente país de entrada para você sentir, ter esse primeiro contato, né? Vale lembrar que Portugal fala português, aqui existe, como você pode ver aqui, tem sol durante um período bastante alargado do ano. A comida aqui é muito boa, parece muito com a do Brasil, encontramos coisas fáceis aqui. Existem outros vídeos aqui falando sobre isso, né? Mas só fazendo um recap aqui, Portugal é um país bastante acolhedor nesse sentido. Eu fui muito bem tratado aqui em Portugal, tenho muitos amigos portugueses, a nossa experiência aqui tem sido ótima. Eu, a Reila, a Gabi, temos aqui o vídeo também do parto da Gabriela, como foi aqui. Nossa vida aqui é muito boa e tudo isso graças ao mercado de tecnologia. Por isso decidimos gravar esse vídeo, contar como tem sido a nossa experiência, quais são os pontos que enxergamos mais positivos, aqueles outros que não são tão positivos assim, né, ou que são negativos, e quais são as diferenças do Brasil para Portugal. Espero que tenha ficado bastante claro. Se você tiver qualquer dúvida, precisar de algum link, alguma informação adicional que eu não tenha deixado aqui, escreve aqui nos comentários. Não esquece de seguir a gente também lá no Lucenas no Mundo, né, lá no Instagram. Postamos bastante coisa sobre as viagens, sobre dicas, viagens até que já fizemos, planeamento de outras viagens, um pouquinho do dia a dia, os passeios que fazemos aqui. Então se você quiser acompanhar em tempo real, tá com vergonha de comentar aqui, segue lá no Instagram também. Direto, ela tá colocando lá caixinhas de perguntas onde você pode responder e interagir de uma maneira um pouco mais próxima com a gente. Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!